Lucas 15, verso 11, famosa parábola do filho pródigo, né? Jesus diz assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Até aqui, irmãos. Irmãos, essa é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, né? A parábola do filho pródigo. Conta a história de um filho que tinha tudo ao lado do pai, mas pediu a sua herança, vendeu tudo e foi para longe do pai, né? E longe do pai ele viveu dissolutamente, viveu como queria, viveu ao seu bel prazer e acabou colhendo as consequências disso, né? Acabou vivendo, estando na miséria, acabou trabalhando uma das profissões mais humilhantes para um judeu, né? Que é cuidar de porcos, que o porco para o judeu é um animal amaldiçoado, e ele teve que trabalhar justamente cuidando, né? De algo amaldiçoado, né? E depois disso ele cai em si e pensa, né? Os empregados de meu pai estão numa situação melhor que eu, então se eu não sou mais digno de ser filho do meu pai, pelo menos eu posso tentar ser um empregado dele, né? Trabalhar para ele, e assim eu não vou viver nessa miséria. Então, o texto aqui, irmãos, nos traz 2 grandes problemas. Primeiro ele fala, antes de falar desses problemas, ele fala a história da humanidade, né? Esse trecho conta a história do ser humano como um todo. O ser humano, lá em Gênesis capítulo 1, ele estava junto de Deus, estava junto ao Pai, sendo cuidado por Deus, estando ali protegido no jardim do Éden, onde não havia doença, onde não havia dor, nem mesmo pecado havia. Então não havia nem o risco de alguém te tratar mal, porque não havia essa possibilidade. Não havia o conhecimento do mal no coração do ser humano. Até o casamento ali de Adão e Eva era o único casamento que não teve nenhuma briga. Nenhuma briga, 0 briga, pelo menos até o momento da queda, né? Veja como você está debaixo da proteção de Deus, você está junto do Pai. E o que aconteceu, mesmo com a situação tão perfeita, tão maravilhosa, junto de Deus, junto da sua mulher e do seu marido, eles resolveram tentar a vida sós. Tentaram viver a vida conforme eles desejavam, né? Não estarem subordinados a Deus, subordinados às decisões de Deus, aos mandamentos de Deus. Eles decidiram, optaram por conhecer o mal e tentaram viver longe de Deus. Se afastaram de Deus, foram para longe de Deus e buscaram viver longe dele a partir das suas decisões. E aí, o que acontece? Acontece o mesmo aqui que aconteceu com o filho pródigo. Vamos colher as consequências de estar longe da proteção de Deus, né? Longe da proteção do Pai. O ser humano passou a conviver com doenças, conviver com dificuldades, a ter que suar o rosto para colher o fruto do seu trabalho. E o casamento se deteriorou, claro, os casais começaram a brigar, filhos, né, irmãos começaram a brigar. É interessante que a primeira morte não foi nem consequência de doença ou de velhice. A
primeira morte que aconteceu foi consequência do pecado ter entrado no coração do ser humano, né? Caim matou Abel, nós conhecemos essa história. Então, a partir dali, o mal entrou no mundo, tanto em forma de doenças, de sofrimento, de desastres naturais, quanto o mal entrou dentro do coração do ser humano. Que esse é, na verdade, o pior mal, né? O que mais aflige a humanidade é o ser humano tratando mal uns aos outros, guerreando uns contra os outros, ferindo uns aos outros, e aí nós passamos a enfrentar essa miséria de viver longe do Pai. E então, dois problemas são apresentados aqui para nós, que o filho pródigo teve que enfrentar, irmãos. Primeiro, é que ele vivia uma vida dissoluta, uma vida de pecado. Ele pegou todos os bens, né? A humanidade pegou tudo que Deus deu para nós, a inteligência, a força de trabalho, né? A capacidade de se reproduzir, de se relacionar, de conversar, de pensar, raciocinar, e usou tudo isso, né? Toda essa herança que Deus nos deu, e usou o mal, vivendo dissolutamente, vivendo em pecado. Então, o filho pródigo, ele pega todo esse potencial de Deus, e a humanidade pega todo esse potencial que Deus nos dá, e a gente usa isso de péssima forma, vivendo muitas vezes em pecado, vivendo a vida de forma dissoluta. Então, esse era o primeiro problema do filho pródigo. Uma vida devassa, uma vida sem compromisso com a moralidade, sem compromisso daquilo que é certo ou errado. Ali, como Adão e Eva, optou-se por escolher conhecer o bem e o mal e acabar vivendo o lado escuro, né, o lado das trevas, viver o mal. Então, o primeiro problema dele era essa vida devassa. O segundo problema dele, que é óbvio, né, foi a miséria com que ele se caiu. Ele acabou perdendo todos os bens que tinha e passou a viver em grandes dificuldades, em grande tribulação, tendo um emprego pior possível, passando fome. E esse foi o segundo grande problema dele. Agora, o terceiro, irmãos, e esses dois problemas que eu quero trazer aqui para os irmãos, é principalmente isso, irmãos. Esses dois problemas a gente procura enfrentar. Né? Se você tem uma dificuldade financeira, você passa por um grande problema na sua família, tem um problema como ele aqui passou a viver, né? Tendo um péssimo trabalho, passando fome, a gente busca resolver esse problema. E, obviamente, nós temos que resolver isso, né? Se você tem dificuldades financeiras, dificuldade de relacionamento, algum problema que seja na família ou na sua vida, você tem que buscar resolver isso para você ter uma vida melhor, né? E o segundo problema é a questão da imoralidade. O ser humano, às vezes, no pecado, destrói-se a si mesmo e destrói sua família, destrói o seu trabalho, enfim. E ele aqui, o filho pródigo, tinha esse problema de imoralidade. Então, tinha esses dois problemas que ele procurou resolver, e nós, como cristãos, muitas vezes procuramos resolver. Se você tem um problema, um desafio, uma luta, você vem à igreja e pede: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia do meu filho que está nas drogas, que está no álcool, na bebida. Tem misericórdia do meu casamento, Senhor, me ajuda a resolver esse problema. Eu estou na miséria, eu estou apacentando os porcos, eu estou comendo o pão que o diabo amassou, né? Usando uma linguagem popular, estou comendo comida de porcos, eu estou sofrendo, Senhor, me ajuda. Esse problema a gente busca resolver vindo à igreja. E o segundo problema nós procuramos resolver também vindo à igreja, que é a questão da imoralidade. Se a pessoa não é um bom marido, uma boa esposa, ou tem problema com algum vício, ou tem um problema de mentira, de ira, de fofoca, de devassidão, qualquer problema que seja, muitas vezes a pessoa cai a ficha e fala: eu preciso me consertar. Eu preciso viver uma vida reta. Essa vida que eu estou vivendo não agrada a Deus, não agrada as pessoas ao meu redor, está ferindo o meu coração, está me trazendo sofrimento. E as pessoas buscam resolver, então, o problema da imoralidade e buscam se tornar pessoas religiosas que vão lá à igreja, buscam seguir mandamentos. Esses eram dois problemas comuns que a gente busca resolver vindo à igreja. Mas o problema é que tem um terceiro problema aí, irmãos. Tem uma terceira questão que muitas vezes a gente se esquece. E é isso que eu queria aqui trazer para nós hoje, concentrar nisso, que é o quê? O filho estava longe do pai. O problema não era apenas a imoralidade, o problema não é apenas ele estar com um problema financeiro. O problema principal é que ele estava longe do pai. O texto é muito interessante, que fala que o filho foi para uma terra longínqua, para uma terra muito distante.
seja, estava muito longe de Deus. Pessoas que às vezes procuram corrigir sua moralidade, resolver os seus problemas, mas continuam longe de Deus, irmãos. Essa é a maior tristeza do ser humano. A maior tristeza do ser humano é estar longe de Deus. Jesus subiu na cruz, morreu numa cruz, foi para pagar os nossos pecados, foi para consertar muitos dos nossos problemas e nos abençoar, mas principalmente, irmãos, para nos levar até Deus. Será que Jesus morreu na cruz só para, pronto, seus pecados estão limpos, pronto, eu vou abençoar vocês e resolver os seus problemas? Foi só para isso e a gente continua aqui? Ninguém vai para o céu, ninguém vai para junto de Deus? Não. Ele morreu na cruz principalmente, essas duas coisas com certeza, mas principalmente, irmãos, para que a gente se achegue ao trono da graça, se achegue a Deus, tenha livre acesso ao Pai. A Bíblia diz que quando aconteceu ali, Jesus morreu naquela cruz, a primeira coisa que aconteceu foi que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. No templo havia um lugar chamado Santo dos Santos, onde só poderia acessar ali o sumo sacerdote uma vez por ano, para oferecer sacrifícios a Deus. Era um lugar que estava separado e ali habitava apenas a presença de Deus. Então ninguém tinha acesso a Deus, porque Deus é um ser tão majestoso e o ser humano estava vivendo no pecado. Então Jesus na sua cruz, rompeu essa barreira que havia entre nós e Deus, para que nós pudéssemos voltar ao convívio de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, que a gente está falando, que o ser humano perdeu o contato com o Pai, se afastou do Pai, a Bíblia diz que toda tarde Deus fazia questão de ir visitar Adão e Eva, e ali sentava com eles, conversava com eles, abria o coração para Deus, eles conversavam com Deus, tinha essa comunhão e essa intimidade com Deus. E nós temos que ter saudade disso, irmãos, nós temos que buscar isso para a nossa vida, ter essa intimidade com Deus, conversarmos com Ele, nos voltarmos para Ele, não sermos o filho que está distante, resolver o problema da imoralidade, resolver os problemas que às vezes nós enfrentamos, mas resolver essa questão, nós precisamos nos achegar a Deus. O cristão tem que ser uma pessoa que deseja ficar perto de Deus, que quer estar perto de Deus. Jesus recebeu esse nome nas Escrituras, que Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Não é o Deus que está longe do ser humano, distante, mas é o Deus que veio até nós, um Deus que está perto, Deus conosco. Lá em Marcos capítulo 10, um jovem rico se aproxima de Jesus e faz uma pergunta, que talvez todo pastor, todo evangelista gostaria de ouvir. Ele pergunta para Jesus: mestre, como eu faço para herdar a vida eterna? Como eu faço para herdar a vida eterna? Ele já é uma pessoa interessada, que tem desejo, E veja só, aquele jovem era um judeu, que provavelmente conhecia as Escrituras, lia a palavra de Deus, e Jesus fala: se você quer herdar a vida eterna, guarda os mandamentos. E ele pergunta quais? E Jesus cita os 10 mandamentos para ele, e aquele jovem rico fala: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Então veja, esse jovem rico não tinha problema de imoralidade, porque ele guardava os mandamentos do Senhor, ele procurava seguir à risca os mandamentos, os ensinamentos de Deus. E segundo, ele era já uma pessoa religiosa, Ele não tinha problemas, era rico, Ele tinha um bem-estar, ele não tinha problemas financeiros, E ele conhecia as Escrituras. Então ele não precisava de uma moralidade, porque ele já tinha, e não precisava da religiosidade, pois ele já tinha isso. Mas não basta isso. Ele estava longe de Deus. Porque Jesus falou para ele, olha, Jesus, lá em Marcos 10, diz que Jesus olhou para aquele jovem e olha para mim e para você, e a Bíblia diz que ele o amou. E Jesus disse: falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. E talvez, irmãos, essa coisa seja que falta para a gente. Talvez falte só uma coisa para você e para mim. Talvez você tenha procurado viver uma vida seguindo os mandamentos do Senhor, tenha uma vida razoavelmente bem, confortável, lê as Escrituras, vai à igreja, mas às vezes falta-te essa coisa. Jesus fala para ele: vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem, toma a sua cruz, e aí Jesus fala: segue-me. Ou seja, fica comigo. Vem para junto de mim, eu vou cuidar de você.
vem para junto de mim. Então, irmãos, veja só. O propósito de Jesus é sempre que a gente o siga, que a gente esteja perto dele, que a gente esteja em contato com ele. Um cristão que está longe, que se sente sozinho, que está distante de Deus, irmãos, ele tem um problema, e é um problema que talvez se a gente não se interessa tanto, Deus se interessa. Porque é um pai que vê o seu filho distante. Hoje, conversando aqui com uma pessoa no fim do culto da manhã, ele falou, coisa horrível é quando o filho vai fazer intercâmbio, né? E eu passo 1 ano longe do meu filho. E é terrível isso, né? Difícil para o coração de um pai. E às vezes a gente submete Deus a isso, né? Às vezes a gente fazer intercâmbio no mundo, né? Focando aí nas carreiras, concentrando a nossa vida em coisas nossas, em problemas nossos. E às vezes somos filhos que estão distantes, estão fazendo intercâmbio, estão estudando e deixando o coitado do pai com o coração apertado. Então a gente precisa procurar isso, irmão, sermos cristãos que não apenas resolve o nosso problema moral, não apenas busca ter um conhecimento, né? Eu sei que meu pai está lá. Não, a gente precisa querer que o nosso pai esteja aqui perto, que ele seja o nosso pai, o nosso Deus conosco. Lá em João capítulo 3, irmãos, é muito interessante, Jesus conversa com Nicodemos, né, um mestre da lei, e às vezes a Bíblia, nós sabemos, ela tem a separação em capítulos, mas a Bíblia não foi escrita assim, né, não tinha essa divisão, era escrito como texto corrido, essa divisão foi colocada, é muito bom, né, utilizado para referência, mas foi colocada lá no ano 1000, 1200, essa divisão de capítulos que nós usamos. Antes, a Bíblia era um mero texto corrido. E para quem lia assim, às vezes a gente lê João capítulo 3, li João capítulo 3, ótimo. Outro dia eu leio João capítulo 4. E às vezes a gente não percebe o impacto que há ali. Porque João capítulo 3 e João capítulo 4, se você ler os dois juntos, você toma um choque. Porque primeiro Jesus conversa com Nicodemos, um judeu, que você já sabe o fervor religioso que tem. Que não era apenas judeu, mas era um mestre da lei, uma pessoa extremamente respeitada pelo seu conhecimento das Escrituras, e era um homem, né? Que o homem ali estava toda a força de trabalho, todo o respeito ali, naquela sociedade, era o homem. E em João capítulo 4, Jesus prega para Nicodemos, e em João capítulo 4, Jesus se depara com o oposto. Uma mulher, que na sociedade não tinha o mesmo respeito de um homem, uma mulher samaritana, ou seja, de uma nação que não tinha muito conhecimento das Escrituras, um povo que tinha uma mistura com práticas pagãs, uma mulher samaritana que já tinha tido 5 maridos, e estava com um que nem marido era. E Jesus até fala para isso, para ela, você já teve 5 maridos, e o que você tem agora nem marido é seu. Olha o contraste, irmãos. Um Nicodemos e uma mulher samaritana. Aí você pensa, a pregação de Jesus, né, para um deve ser totalmente diferente para outro, né? Uma mulher totalmente cheia de pecado e um homem religioso que procura guardar os mandamentos, conhece as Escrituras, vai na igreja, prega a palavra e tudo mais. E às vezes a gente se pergunta isso, né? O que Jesus pregaria, né? O que Jesus pregaria se ele se deparasse com alguém de uma outra religião, por exemplo, um monge budista? Se Jesus se deparasse com um monge budista extremamente respeitado, aquele homem que conhece, né, as Escrituras dele, que tem uma vida assim recatada, uma vida moral quase perfeita, o que Jesus pregaria para ele? Né? E às vezes a gente se pergunta também o oposto, se Jesus se deparasse com uma pessoa o inverso, com problemas morais terríveis, um viciado em drogas, uma pessoa que rouba para sustentar esse vício, uma pessoa que talvez já tenha matado uma pessoa por causa do tráfico de drogas, né? O que Jesus pregaria para essa pessoa? E é esse contraste, é como se Jesus tivesse pregado primeiro para um monge budista, totalmente perfeito aos olhos humanos, e logo em seguida ele vira para um viciado em drogas, um assaltante, um ladrão, um assassino, e pregasse. E sabe qual que foi a diferença de pregação de Jesus para os dois? Nenhuma, irmãos. Não teve diferença nenhuma. O mestre da lei veio todo com pompa, falando, olha, nós sabemos que tu és um profeta de Deus, porque você realiza grandes milagres, e Jesus bate na cara dele e fala, se você não nascer de novo, você não vai para o reino dos céus.
Pode parar com essa conversinha fiada, com essa religiosidade sua. Você conhece os mandamentos, mas está longe de Deus. Se você não nascer de novo, você não entra no meu reino. Não entra. Lá você não entra. E para a mulher samaritana, que já tinha 5 maridos e estava com que nem marido era, ele fala a mesma coisa. Para os Nicodemos ele fala, se não nascer da água e do Espírito, não entra no reino dos céus. E para a mulher samaritana, Jesus fala, olha, se você beber dessa água que você está bebendo, tirando do poço, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, vai fluir rios de água vida no seu coração que vai te levar à vida eterna. O problema era o mesmo, irmão, dos dois. Um era moralmente perfeito e tinha uma religiosidade perfeita. E o outro, totalmente com a vida arrebentada, um grande pecador, e os dois estavam longe de Deus. Os dois. Se aquele filho pródigo, irmãos, olha só, prestem atenção nisso. Se aquele filho pródigo tivesse pegado a herança do pai, se afastado do pai, mas tivesse vivido a vida dele corretamente, né? Sem ter vivido dissolutamente, se ele tivesse vivido normal. O problema dele era o mesmo, ele ia continuar longe do Pai. O nosso objetivo de vida, irmãos, tem que ser consertar os nossos problemas, a nossa moralidade, ter uma religiosidade, mas principalmente voltar para junto do Pai. Voltar para junto de Deus. Isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Consertar a nossa vida, sim. Mas é melhor ter filhos levemente imperfeitos, mas perto do Pai, do que talvez ter filhos moralmente perfeitos, como um monge budista, mas longe de Jesus Cristo, longe de Deus. Deus quer você perto dele. Deus quer um povo que não apenas conhece a Bíblia, mas conhece o Deus da Bíblia. Essas escrituras aqui, irmãos, não é para ser conhecida. Essas escrituras é para te levar a conhecer a Deus. Que objetivo tem você conhecer essas lindas escrituras? É ótimo, mas elas estão aqui para te levar até Deus. Jesus Cristo também, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a quem? Ao Pai, se não for por mim. O objetivo dele é que nós fôssemos ao Pai. Por isso ele falou, eu sou um caminho. Entra por mim e começa a andar. E começa a andar. Eu sou uma verdade, você precisa dessa verdade para saber como Deus é, e eu sou uma vida que precisa ser vivida. Né? Jesus não falou, eu sou um lugar que você chega, pronto, cheguei, estou parado. Não, eu sou um caminho, você tem que andar. Ele falou, eu sou uma verdade, preciso ser conhecido, eu sou vida. O cristão precisa viver Jesus Cristo, precisa viver o cristianismo. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo falou, olha, revesti-vos de Jesus Cristo, revesti-vos. Tem que se encher de Deus, irmãos. Se aproximar de Deus mesmo. Não é conhecer os manuais. Olha, não faça isso, não faça aquilo. Tudo bem, tudo isso nós temos que fazer e é essencial à vida cristã. Mas até mesmo para você praticar isso, você tem que se chegar a Deus. Para Ele te encher, para Ele te capacitar, para Ele te dar a força para vencer o pecado, você precisa de Deus. O maior erro de alguns cristãos, irmãos, é tentar viver a vida cristã sem Cristo. Tentar servir a Deus sem Deus. Por que, irmãos, Jesus Cristo, olha só, que maravilha. Jesus, ele falou, irmãos, eu estou indo e isso é melhor para vocês. E os discípulos, não, Jesus, não vá, por favor, nós precisamos do Senhor aqui, o Senhor é o nosso mestre. E Jesus fala, é necessário que eu vá. Como é necessário? Tem coisa melhor que ter o Senhor aqui? O Senhor faz os milagres, o Senhor prega, todo mundo se converte. Você cura leproso, ressuscita mortos, multiplica pães. Com o Senhor a gente está seguro. Por que é melhor que o Senhor vá? Imagina, irmãos, é melhor que Jesus vá embora. Já pensou, você tem coragem de falar isso? É melhor que Jesus vá embora. Já pensou você falar para Jesus, Jesus, vai embora. Posso nem falar alto, senão alguém vai estranhar, né? Que igreja é essa, né, que está mandando Jesus ir embora? Mas Jesus falou, é necessário que eu vá embora. Mas Jesus para quê? E ele fala, é necessário que eu vá embora para que eu envie o Consolador, o Espírito Santo. E muitas vezes Jesus enviou esse Espírito Santo para nós, para capacitar a igreja dele, para sermos filhos próximos do Pai, filhos próximos de Deus, temos o potencial de vivermos a vida cristã,
de ter uma vida moralmente a melhor possível, de ser pessoas que se animam, que se alegram em buscar a Deus, mas muitas vezes o Espírito Santo é enviado e a gente não se aproxima dele. Jesus enviou esse Espírito Santo e nós precisamos nos encher dele, irmãos. Nós precisamos nos voltar para ele. Tem um livro muito interessante, um dos títulos mais interessantes que eu já vi de livro. O título do livro, O Deus Esquecido. O Deus Esquecido. Qual que é o Deus esquecido? Se você pensar na Trindade, qual que é o Deus que quase nunca se fala? Fala-se muito do Pai. Fala-se muito de Jesus Cristo. Mas da Trindade, quem é que está aqui conosco hoje, irmãos? O Espírito Santo. Então nós precisamos nos aproximar dele, nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo e deixar que ele renove as nossas forças, que ele avive a igreja, que a gente sinta a presença dele e sejamos filhos que não estão numa terra distante, filhos que não estão longe de Deus, mas filhos que estão próximos. Filhos que à tarde, como em Gênesis, se encontram com Deus e conversam com ele. Abra o seu coração ao Espírito Santo, converse com ele e fala: Espírito Santo, a tua noiva precisa de você. Eu preciso da tua força. O Senhor sabe que eu tenho problemas. Às vezes eu sou irascível. Às vezes nos meus relacionamentos eu não sei me comportar direito. Às vezes eu não tenho vontade de ir para a igreja. E diversas coisas que vocês podem citar e falar com o Espírito Santo. Senhor, Espírito Santo, Jesus Cristo, o Senhor enviou o Espírito Santo para me dar força, para ser um cristão com poder, né? Cristão que tem a força de Deus com ele. Então você pode pedir ao Senhor para que ele te dê essa força. O cristão não pode andar nessa terra sozinho, irmãos, não pode. Você tem que pedir e deve pedir que o Espírito Santo esteja contigo, guiando os teus passos e mudando a sua vida. Você tem que falar isso para Deus: Pai, eu não quero ser um filho distante, um mero filho religioso que guarda os mandamentos, mas está longe do Pai. Nós precisamos buscar a Deus. Aquele jovem rico que guardava os mandamentos, era rico, conhecia as Escrituras, mas quando Jesus, olha só, ele conhecia as Escrituras, era rico e guardava os mandamentos, mas quando Jesus falou: segue-me, o que aconteceu? Virou as costas e tchau, Jesus, tchau. Você está disposto a seguir Jesus para onde quer que ele te levar? Você está disposto a estar perto de Deus? Porque, irmãos, hoje eu fiz uma pregação muito interessante hoje de manhã, quem não veio perdeu, uma pregação de confronto. Depois o irmão Nelson aqui falou: irmãos, nós temos que ter humildade, reconhecer. Quando nós somos confrontados, não vir com a resposta pronta. Ah, isso aí é verdade, mas... Aí a gente põe esse mas e resolve tudo, né? E fica na mesma. Né? E a mesma coisa aqui, irmãos. Né? O jovem rico falou: olha, Jesus, muito lindo, você está me chamando para te seguir, mas eu tenho meus afazeres, eu tenho minhas coisas. Né? E quando Jesus, se você chama Jesus, chama Deus para estar perto de você, e você quer estar perto de Deus, sabe o que acontece, irmãos? Para a sua carne, para a sua vida pecaminosa, você vai ter um problema. Você vai ter um problema. Deus vai, entre aspas, se tornar, entre aspas, me entendam, um inconveniente. Um inconveniente. Porque às vezes você vai querer fazer alguma coisa, vai querer falar alguma coisa, vai querer agir de determinada forma, e o Espírito Santo vai tocar no seu coração e falar: espera aí, o que você vai fazer? É assim que fala um filho de Deus? Jesus Cristo agiria dessa forma? Deus, se você chama Deus para estar perto de você, se prepara. Vai ter esse inconveniente, o Espírito Santo vai te incomodar, né? E às vezes a gente fala: ó, o Espírito Santo me incomoda mesmo. Que ele vai te incomodar às vezes para orar, você não está orando, ó, vamos orar. Vai te incomodar para ler a Bíblia, e vai ser esse inconveniente, essa pessoa que às vezes vai estar ali do seu lado, falando: não faça isso. E ele faz isso para o nosso bem. É isso. Se você vai para a casa do pai, quem é que manda na casa do pai? O pai. O filho se afastou do pai, foi viver numa terra distante, fala: olha, pai, tchau, eu vou viver minha vida do jeito que eu quero. Eu quero fazer X,
e não me interessa a sua vontade. E a gente tem que colocar isso diante de Deus, irmãos.